Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Investidor Sincero. Venho aqui trazer para você uma atualização sobre o Ethereum. Você, investidor de Ethereum, vamos ver com uma análise gráfica o que é que aconteceu aí nessa semana e quais são as projeções aí para a próxima semana. Nesse exato momento aqui no dia 2 de maio de 2025, mercado cripto, aqui está o panorama das 100 maiores, mais vermelho do que verde. Vamos combinar, né? Porque nesse exato momento o Bitcoin chegou lá nos seus 97, quase nos 98, e está dando ali um pullbackzinho, e é esse aqui o resultado. Mas no semanal a situação já é um pouco melhor, com grandes valorizações aí para Virtual, Memecoin, Pengo, outra Memecoin, Brett. Muito boa Memecoin, visto no Brett. Bonk, XMR, Monero, Fortcoin, mas enfim, vamos direto ao ponto, direto ao assunto. Tivemos muitos dados da economia americana sendo divulgados no dia de hoje, né? Vou dar uma pincelada aqui para que vocês possam ver. O que é que nós tivemos? Nós tivemos dados da taxa de desemprego, ficou dentro do esperado, 4,2. E mais pessoas, eles preveram 138 mil, né, novas vagas de emprego sendo preenchidas, mas na verdade foram 177 mil, mostrando aí uma economia mais forte. Aqui são os dados da economia americana, que é a que mais influencia nos preços dos criptoativos. Ou seja, uma economia pujante, forte, mesmo com as taxas de juros altas. E o que será que vai sair para a semana que vem? Porque para você ficar informado, por dentro do que pode realmente impactar nos preços dos ativos, nós temos esse dado aqui no dia 7, definição das taxas de juros da economia americana. Com dados tão positivos assim, justifica o Fed cortar taxas de juros? Não. Justifica o Fed fazer quantitative easing, ou seja, impressão de dinheiro? Também não. E são os dois ingredientes fundamentais para que as altas continuem, mas quem na verdade pode adivinhar o que é que o Jerome Powell vai fazer? Eu não posso, com certeza você também não. O que nos cabe é especular e aguardar esses dados saírem, porque eles com certeza impactarão no price action dos ativos de risco, como ações e criptomoedas. Agora aqui no gráfico do Ethereum, desde a nossa última análise, né, nós chegamos aqui à conclusão de que o Ethereum sim rompeu aqui a sua tendência de baixa, muito clara, ponto verde no semanal, bastante positivo. O Money Flow ainda continua aqui um pouquinho no vermelho, né, mas a nossa nuvem de momento no semanal continua ainda em direção para cima, e eu acredito que aquele Money Flow no semanal, que é essa nuvem vermelha aqui, ela deve cruzar para o verde logo logo, porque no diário nós podemos observar que ela alcançou aqui o seu ápice, né, de pressão vendedora, e agora está caminhando para a parte de cima, o que influenciaria positivamente na valorização do Ethereum. Outra coisa bastante importante também que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é exatamente esse mapa de liquidez. Olha para isso, olha como ele está aqui verde, ou amarelo fluorescente, tão concentrado tem liquidez acima, exatamente acima do preço onde o Ethereum está neste exato momento. E nós todos já sabemos, se você acompanha esse canal aqui, você também já sabe que a liquidez funciona como um imã.
atração para o preço, porque o mercado quer preencher essas ordens, seja de compra, seja de venda, para ganhar lá as suas taxas, né? Então, quando tem uma grande concentração assim, que passa do verde para o amarelo, mostra-se uma grande concentração de ordens nessa zona aqui, que vai dos 1850 até os 1950, bastante concentrada. E com certeza o mercado deve buscar estas ordens no futuro bem próximo. E acima desse nível aqui, nós temos somente logo mais acima, na casa dos 2.150, ou bem mais abaixo, aqui na casa dos 1.450. Então, grava esses dados aí, porque eventualmente sim, o Ethereum vai buscar um desses outros dois aqui após ele degolar todas essas ordens que existem logo aqui acima do preço. Esta é a minha opinião, né? É o que eu consigo ver aqui no gráfico, porque com o Money Flow aqui no diário curvando para cima, por mais que nós tenhamos aqui um pullbackzinho local aqui, dependendo aí do que o Bitcoin deve fazer aqui no curto prazo, nada muito major, nada muito, como posso dizer, perigoso. Dificilmente ele deve vir buscar essa piscina de liquidez aqui. Muito provável que ele entre já nessa aqui, que ele está batendo na porta dela. Olha só, na porta. Só precisa mesmo de um empurrãozinho para ele entrar aqui e o preço dar aquela estilingada para cima, buscando toda essa liquidez aqui. E logo acima dessa caixa aqui de liquidez, nós temos zonas de pressão vendedora, que aí já fica bem mais difícil, porque essas sombras vermelhas aqui são zonas de smart money, de baleias, vendendo Ethereum exatamente nessas zonas aqui, que compreendem entre 1973 até os 2300. E onde é que nós temos aqui zonas de compra de baleia? Não temos. Não temos zona de compra de baleia aqui nessa área no diário. Vamos ver aqui no semanal. Aqui está no semanal. Ou seja, a zona que compreende entre o 1.649 e os $1.000 é a zona onde as baleias têm interesse em comprar Ethereum. Acima desse preço não existe nenhuma zona maior de interesse das baleias. Então fica aí também para que você possa anotar esses dados, porque se não tem interesse das baleias acima dos 1.500, então é porque acima desse preço o interesse maior do Smart Money é em venda de Ethereum. Mas isso não quer dizer que o mercado não queira ir buscar liquidez que esteja acima do preço atual, como exatamente esta caixa aqui que nós estamos. Na nossa última análise, nós até traçamos aqui uma rota para o Ethereum, ele tornando esta linha de tendência de baixa aqui como suporte. O próximo alvo seria ele vir buscar a primeira resistência majoritária, que está aqui nos 2.300. Mas antes disso, ele precisa superar, sim, estas duas zonas de Smart Money de pressão vendedora bastante evidente que nós temos aqui no gráfico. Agora, para onde é que o preço deve ir no curtíssimo prazo? Vamos aqui diminuir para o gráfico de 4 horas. O que nós conseguimos observar aqui no gráfico de 4 horas? Money Flow no verde, muito positivo de se ver. Ele fez aqui o seu reteste aqui no seu suporte majoritário de todo esse outro período aqui, como vocês podem observar. Aqui está um suporte majoritário. Nós temos um perfil de volume local e temos um perfil de volume bem mais extenso, que vai aqui desde junho de 2022. Nesse perfil de volume local, né, local sim, não tão local, né, mas é onde tem as melhores convergências, vem desde janeiro de 2024. 3 linhas importantes, como sempre.
Linha verde, que é o nosso suporte majoritário, nos 1750, é o que ele veio buscar hoje, suporte. Ponto de controle exatamente aqui nos 2.650 e a resistência majoritária exatamente nos 3.390, 3.400. Pois bem, então agora voltando aqui para o gráfico de 4 horas, vocês conseguem observar que ele veio aqui e retestou a linha verde, encontrando suporte, bastante positivo de ver. Suporte aqui na linha verde, mostra-se esse interesse não absurdo, mas um interesse razoável de compras nessa zona aqui, no gráfico de 4 horas, o que impulsionou o preço para cima a partir desse suporte majoritário, o que nos leva assim a crer que, por mais que ele possa ainda continuar aqui rejeitando, quem sabe mais um pouquinho de tempo, da entrada aqui dessa caixa, pode vir aqui um pouco mais embaixo, tentar aqui novamente, ele pode até mesmo retornar aqui no seu suporte majoritário. Enquanto isso acontece, o oscilador aqui, como vocês podem observar, né, nós tivemos um ponto vermelho no 4 horas, justamente nessa vela aqui. Logo depois um ponto verde aqui no 4 horas, empurrando novamente o preço para cima. Mas o ideal para a entrada em posição seria no ponto verde abaixo da linha zero, abaixo da linha do meio aqui, que aconteceu aqui no dia 30 de abril. Seria o melhor momento aqui de entrada para uma posição de longo ou de uma compra aí de swing trade, já esperando a possível entrada do Ethereum nessa caixa aqui de liquidez e buscar todo esse dinheiro que está aqui preso, né? Então, assim, caso ele continue nesse processo de lateralização, né, aqui próximo à caixa, podendo vir até aqui buscar mais uma vez o reteste no ponto de controle, o oscilador vai continuar caminhando aqui para baixo, tá? E o ideal seria que, se você não está dentro ainda de uma operação de longo, o ideal seria você esperar esse oscilador resetar aqui na parte de baixo, imprimir aqui mais um ponto verde para que você possa então entrar aqui numa operação de longo já visando essa valorização aqui. Por quê? Porque se você entra agora do jeito que a coisa está aqui, por mais que ele está batendo aqui na porta da caixa, não significa que ele vai conseguir romper isso agora, tá? Porque ele está aqui mostrando uma certa fraqueza, né? Uma pressão vendedora entrando, olha, jogando o preço para baixo, olha a quantidade de pavio aqui na parte superior das velas, mostrando que de fato a pressão vendedora está entrando. Então há sim uma possibilidade dele vir querer buscar aqui níveis mais baixos, te dando aí oportunidades de uma melhor entrada aí na tua operação. Aqui descendo para o gráfico de 3 horas, é exatamente isso que mostra. Aqui no gráfico de 2 horas, pode estar querendo começar aqui o desenvolvimento de uma divergência bearish. Como vocês podem observar, nós temos aqui as nuvens azuis de momento, essa aqui bem maior, deixa eu dar um zoom aqui, essa aqui bem mais alta, que é referente a essa outra aqui, essa aqui já num ângulo bem mais baixo, podem ver em relação a esse aqui, tá certo? Então, o que acontece? Se ele continuar assim, né, aqui nós temos o que? Escadinha descendo na nuvem de momento, visível, e o preço, né, praticamente no mesmo patamar, e aqui descendo. É divergência bearish, tá? Isso não é bom, pode acontecer um pullback aqui, tá? E ficaria melhor para a sua entrada, né, em níveis um pouco mais baixos. Se nós buscarmos aqui a retração de Fibonacci, desse ponto aqui mais baixo até esse topo que ele encontrou aqui, que está um topo igual, tá vendo? Mas nas nuvens de momento não estão iguais, né? O que diz aí, o que demonstra uma divergência bearish em construção. Não está confirmada ainda, mas é algo que está sendo construído, tudo bem? Então, se nós buscarmos aqui,
Quais seriam os pontos melhores para uma posição aqui de entrada na operação de longo do Ethereum? Eu diria, né, que seria na zona dourada, entre a 618 de Fibonacci e também na 786 de Fibonacci, que está aqui entre 1785 e 1761. Então, essa zona aqui seria a melhor zona para uma possível aí entrada em operações de longo. Agora, se você é investidor de longo prazo, né, e faz aí o processo de DCA, tanto faz se você compra aí semanalmente ou mensalmente, isso seria independente para você, porque você construindo o preço médio, se ele subir um pouco ou descer um pouco em termos diários ou semanais, isso no longo termo, visando aí 3, 4, 5 anos, vai fazer pouquíssima diferença, tá? Mas que o Ethereum provavelmente encontrou aqui uma reversão, sim, isso é visível no gráfico, tá? Conseguiu romper aqui a sua linha de tendência de baixa, agora ele precisa se manter aqui. O mercado precisa, sim, desses ingredientes favoráveis, como o corte das taxas de juros, como a impressão de dinheiro, como resolução da questão tarifária entre Trump e a China. Todos esses ingredientes seriam favoráveis para a continuação da alta no bull market ainda para esse período. E o Ethereum sim tem feito muitas pessoas ficarem desgostosas, né? Porque em termos de investimento, o Ethereum valorizou nada desde o último bull market para agora, absolutamente nada. Veio buscar aqui níveis encontrados no bear market, tá? Então, assim, uma fraqueza bastante visível, como vocês podem ver. Aqui foi o bear market, olha. E ele veio buscar níveis de bear market, ou seja, tem sim como posso colocar, uma descrença quanto aos investidores em relação ao Ethereum, algo que talvez possa sim ser modificado no curto prazo, curto médio prazo, porque o Ethereum tem aí uma proposta feita pelo Vitalik Buterin, que é quem comanda a Fundação Ethereum, de mudar a forma como eles fazem o processo das transações em blockchain, tirando o volume das transações das segunda camadas e os registrando na camada base, que é o Ethereum, trazendo aí de volta para dentro do ecossistema Ethereum o volume que ele tinha nos bull markets passados, um volume muito grande de negociação, que uma vez que ele estabeleceu aí as segundas camadas, né, Arbitrum, Matic, Optimism, enfim, quando a transação era feita nessas criptos de segunda camada, nesses tokens, nessas blockchains, o volume era registrado nas blockchains das segunda camadas e não na blockchain do Ethereum. E ele está propondo essa alteração para que o volume de negociação venha a ser registrado na blockchain do Ethereum. Afinal de contas, é segunda camada de quem? Do Ethereum. Muito bom de se ver. Caso isso seja passado, processado e implementado, isso daria um novo ânimo, um novo gás para os investidores ao verem que o volume de negociação feito na blockchain do Ethereum está sim aumentando, o que é bastante positivo e com certeza impactaria de forma positiva, boa, para o preço do Ethereum. Então, essa aqui é basicamente o que eu consigo ver para o Ethereum no curto prazo. Nós temos alvos para cima, como comentado já, e alvos para baixo. Cabe agora a você levar aqui essas informações e tomar a sua decisão, qual é o melhor passo a se seguir. Eu, em operação de trade, eu esperaria um pullback para poder entrar. Eu acho muito arriscado entrar aqui, afinal de contas, já estamos caminhando para o final de semana, pouco volume, a manipulação começa a acontecer de forma generalizada por causa do pouco volume. Então, os market makers que querem buscar liquidez vão conseguir manipular o preço aí
a sua bel vontade, tá? O que é um pouco perigoso a operação nesse exato momento. Eu não entraria numa operação de longo aqui, esperaria um pullbackzinho. Também não entraria em nenhuma operação de short também nesse exato momento, enquanto o Bitcoin se mostrar nessa zona bullish que ele se encontra. Tem uma análise feita também hoje sobre o Bitcoin, tá? Então eu esperaria sim uma resolução aí mais concreta, porque até o dia 7, onde será decidida as taxas de juros do Fed, espera-se que o mercado mantenha-se mais lateralizado, tá? Já subimos bastante, eu sei, um pullback é esperado, eu sei, tá? Mas espera-se mais lateralização até esses dados da economia sair. Por quê? Porque se ele sair positivo, já está ali na boca da caixa para explodir para cima e buscar bastante liquidez para a parte de cima com a euforia do mercado. E se as notícias forem ruins, o preço já subiu o suficiente para voltar caindo, regaçando, buscando toda a liquidez que está abaixo e deixando muita gente triste. Essa é a realidade. Então, espera-se sim agora uma continuação da lateralização. Durante o final de semana, geralmente o preço só vai fazer... vai continuar lateralizado, independente das expectativas. Dificilmente nós temos grandes movimentações de preço nem para cima e nem para baixo durante o final de semana devido ao baixo volume, tá bom? Agora, no aspecto geral das coisas, o Ethereum tem sim mostrado essa reversão aqui, mas confesso que ele ainda continua bastante fraco, tá? Bastante desinteresse. Isso vem aqui até de acordo aqui com a compra dos ETFs, tá? Zero, 18 milhões, 64 milhões, isso não move a agulha, entendeu? A busca institucional pelo Ethereum caiu muito, sabe? Não chega próximo da busca pelos ETFs de Bitcoin, tá? Mas lógico, também querer comparar o Ethereum com o Bitcoin não se compara, tudo bem, tá? Mas também, quando o Bitcoin coloca 3 bilhões de captação durante a semana, o Ethereum vem colocar 200 milhões, é uma diferença bastante gritante, tá? O que não condiz com o tamanho do market cap do Ethereum. Se compararmos aí market cap do Ethereum e market cap do Bitcoin, justificaria que o Ethereum tivesse um market cap bem menor. Talvez seja essa o ânimo, seja esse o ânimo do investidor. Provavelmente deve estar considerando o Ethereum ainda caro, por isso que o preço dele não consegue romper, tá? Então, se você é um investidor de longo prazo, tenha isso em mente, seja mesmo de longo prazo, porque o Ethereum mostrando essa fraqueza, esse desinteresse institucional, é complicado de podermos projetar aí ele acima aí de 5, 6, 7 mil dólares. Eu até já gravei vídeos aqui que há sim a possibilidade de chegar lá nos 7.500 dólares ainda para esse bull market, mas precisamos mesmo de uma mudança ali na estrutura do Ethereum. Essa proposta do Vitalik pode ser muito boa, sim. Precisamos dessa tempestade perfeita, todos esses ingredientes se encaixando, como uma corte de juros, impressão de dinheiro, para termos aquela euforia no mercado e assim, quem sabe, o Ethereum vir realmente mostrar a sua real força, o seu real valor em termos de valorização. Tudo bem? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que eu tenha contribuído aí para você com informações de valor. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho. Fica ligado aqui que nós trazemos análises sem emoção, nuas e cruas, sinceras, para que você possa aí obter as melhores e mais coesas informações para a sua tomada de decisão. Então nos vemos no próximo vídeo. Fui!